Então, a mais uma aula aí de cálculo 2, essa que se trata aí especificamente das derivadas parciais, né? A gente já viu nos vídeos anteriores como que é o comportamento das funções com duas variáveis, né? Particularmente o domínio, imagem, o gráfico, né? Entre outras coisas. Então, vamos aí para essa aula 4, tá? Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas. E para quem quiser aí se inscrever no canal do YouTube, estamos aguardando vocês aí com muitas novidades, tá? Então, tratando aí das derivadas parciais, a gente já sabe que a gente tem que ter uma função de duas variáveis, as nossas variáveis aqui são x e y, tá? Então, por esse fato de ter duas variáveis, a gente vai ter que fazer, então, duas possíveis variações em relação a esses eixos aqui, né? Em relação a essas variáveis, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, praticamente, a gente vai pegar a mesma definição e agora trazer para esse universo agora com duas coordenadas, tá? Então, a primeira que a gente faz aqui é a chamada derivada parcial de f em relação à primeira variável, que é o x, tá? Num determinado ponto. Então, isso daqui é a definição local. E a notação a gente vai colocar aqui como sendo f índice x, fx, tá? Fx aplicada num ponto AB. Então, como é que a gente vai fazer isso? É o limite, né? Aquela mesma variação de anteriormente. O que vai ter de diferença é que agora são duas coordenadas, sendo que a variação que a gente vai fazer aqui é em relação à primeira variável. Então, f de a mais h, vírgula b, menos f de a, b, sobre h, quando h tende a zero. Então, praticamente, a gente está fazendo aquela mesma definição, né, de cálculo 1, variação da função num ponto, né, somente para a primeira coordenada aqui. A segunda coordenada, ela permanece fixa, a gente não mexe, tá? Diferente quando a gente estiver trabalhando aí com a derivada da função em relação à segunda variável, que é a variável y, certo? Então, a gente vai denotar aqui por fy, e como é a definição local, a gente vai aplicar num ponto AB, certo? Então, agora, lembrando, a gente vai fazer a variação na segunda variável, em relação ao segundo eixo, tá? Então, o limite de f de a, vírgula, b mais h, menos f de a, b, sobre h, quando o h tende a zero, certo? Então, aqui, como vocês estão percebendo, a variação é na segunda entrada, né, da função, e a primeira permanece fixa. Então, é essa a brincadeira. Quando você fizer a derivada parcial, você vai fazer a variação num eixo e o outro permanece fixo. E isso também vai constituir aí uma regrinha de derivação para a gente ficar mais simples, tá? Bem, como eu falei para vocês, aquela definição local, mas existe também a derivada parcial geral ou total, certo? Então, aqui é como se a gente estivesse mexendo com todos os pontos da função sem particularizar nenhum, né? No caso ali do primeiro slide, estava fixando o ponto AB. Aqui a gente está fazendo a derivada total aí, derivada parcial total em relação à variável x, tá? Então, fica o limite de f de x mais hy menos f de xy sobre h quando h tende a zero, beleza? E na segunda condição, fy, né? Eu vou fazer a variação agora em relação à segunda coordenada e não estou fixando nenhum ponto em particular e estou fazendo para todos os pontos da função. Então, fy aplicado em xy. Isso vai ser o limite de f de x y mais h menos f de xy sobre h quando h tende a zero. Certo? Então, é bem simples. Seria importante vocês pegarem uma função como, por exemplo, f de x, y igual a x mais h, e fazer essa variação para tentar entender o que está acontecendo agora com essa nova definição, tá? Bem, as notações, como a gente já viu, a gente pode indexar aqui a variável que a gente está trabalhando com a variação, né? F índice x ou f índice y. A notação de Leibniz também, que é o d rho f, d rho x, né? Utilizando aqui o delta minúsculo, ou deixando em evidência aí o d rho x da função f de xy, tá? Então,
todas essas notações aqui, elas são opcionais, mas no livro mesmo a gente sempre dá preferência para essas duas praticamente, tá? Fx ou d x de f de xy. Em outras literaturas você pode indicar f1 para dizer que é a derivada da função em relação à primeira variável, ou f2, que no caso seria a derivada da função em relação à segunda variável, e aí tem outras e outras maneiras, né? d1 de f, dx de f, então tem várias literaturas, mas o que a gente vai utilizar mesmo é o fx ou dρx de f de xy, tá? E a mesma coisa para derivada parcial em relação a y, ou fy ou dρy de f de xy, tá? Então, todas essas notações é para você indicar em que variável você quer trabalhar a variação, ok? Bem, vamos para o exemplo aí, a gente vai pegar uma função aí, f de xy igual a x ao cubo mais x ao quadrado vezes y ao cubo menos 2y ao quadrado. Então, perceba que isso aqui é uma função de duas variáveis, certo? Depende tanto de x quanto de y. E a gente quer calcular as derivadas parciais de primeira ordem, né? Aplicadas no ponto 2, 1, beleza? Então, a gente vai fazer aqui utilizando a regrinha, mas para você que está vendo pela primeira vez, seria interessante utilizar a definição do limite para tentar chegar nessa mesma resposta, tanto para a derivada total quanto para a derivada local, certo? Aqui a gente vai utilizar o método que a gente estava vendo anteriormente. Se a gente está fazendo a derivada de f em relação à primeira variável, que é o x, o y vira constante. E lembrando, derivada de constante sempre é zero. Ou se estiver multiplicando a função, ela sai e fica esperando o resultado da derivada. Então, aqui nesse caso, né, todas as regrinhas de derivada também, pessoal, elas vão ser arrastadas para o cálculo 2 também. Então, derivada da soma é a soma das derivadas, derivado do produto é o produto das derivadas, derivado do quociente é o quociente das derivadas, desde que a derivada do denominador não seja nula. Então, todas aquelas propriedadezinhas mais simples, elas vão ser arrastadas também para cálculo 2, beleza? Então, a gente vai aqui derivar. Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado, né? Mais x ao quadrado, y ao cubo derivada em relação a x. Então, y ao cubo é constante, sai, e você vai derivar apenas o x ao quadrado, que é 2x. Derivada de menos 2y ao quadrado em relação a x. Bem, tudo isso aqui, então, é constante, e a derivada de constante é zero. Então, por isso ficou somente essa parte aqui. Vamos fazer a derivada de f em relação a y da mesma maneira, tá? Então, aqui, ó, derivada de x ao cubo em relação a y. Opa, é zero, porque o x aqui nesse caso virou constante. Nesse outro caso, x ao quadrado, y ao cubo, derivando em relação a y. Então, quem é que sai? O x ao quadrado. Você vai derivar somente o y ao cubo, que é 3y ao quadrado. Então, aqui juntando, ficou 3x ao quadrado, y ao quadrado. Menos 2 vezes y ao quadrado, derivando em relação a y, dá menos 4y. Então, fica bem simples a gente fazer a mesma regrinha, né? Sempre levando em consideração o que vai ficar fixo, o que está variando, tá bom? Dessa forma fica bem mais rápido. E aí você aplica, então, as derivadas parciais nos pontos indicados, né? Fazendo a correlação aqui, x igual a 2 e o y igual a 1, tá? Sempre nessa ordem. E aí você vai só substituir e isso vai dar um valor numérico, né? Nesse caso aqui 16 e nesse outro caso 8. Então, só um detalhe importante. Para você que está fazendo a primeira vez, seria interessante fazer a definição tanto da derivada parcial total para chegar nessa função e depois na derivada parcial local para chegar nesse resultado, tá? Então, isso daí seria importante você fazer pelo menos uma vez aí, para deixar aí fixo, pelo menos uma lembrança do que seria a definição. A interpretação geométrica, pessoal, ocorre da mesma maneira, tá? A gente tem uma função de duas variáveis que representa o gráfico de uma superfície no R3, né? Você está derivando em relação a um ponto, né?
Então, você localiza esse ponto lá no plano R2, né, o AB, esse ponto, e aí você vai fazer, por exemplo, a derivada da função em relação à variável x, né? Então, você está variando nesse trecho aqui de x. O y ficou constante, tá? Então, nessa posição aqui, em relação a y, não vai ter variação nenhuma. Mas em relação ao eixo x, vai ter essa variação. Então, quando a gente faz essa variação, é como se a gente estivesse fazendo aqui tomando um plano aqui que intercepta essa superfície e a interseção desse plano com a superfície vai dar uma curva, tá? Aliás, essa curva aqui C1, né? E em relação a essa curva, você tem aí a taxa de variação da reta tangente, que é exatamente esse coeficiente angular aí que a gente está calculando na derivada parcial, tá? Quando você faz a outra derivada parcial em relação a outra variável, você está aí fixando o ponto novamente. Muito bem, então, fixando esse ponto AB novamente, né, e fazendo a variação agora na outra variável y, né, então aqui nesse caso vai variar nesse sentido, a gente vai ter novamente um outro plano, né, onde interceptando esse plano com a superfície, a gente ganha uma curva, né, que é essa curva C2, e relativo a essa curva a gente tem uma reta tangente, onde o coeficiente angular é exatamente interpretado pela derivada parcial de f em relação a y, certo? Então, é exatamente essa interpretação que a gente tem das derivadas parciais. Continua com a mesma definição, né, coeficiente angular das retas tangentes, só que agora especifica curvas que são curvas interseção, né, do plano com a superfície no R3. Então, vamos para o exemplo aí, a gente vai pegar essa função aí, f de xy igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, e a gente vai determinar aí as derivadas parciais, tanto em relação a x como em relação a y. Só lembrando que eu acabei esquecendo de comentar, essas derivadas são as chamadas derivadas de primeira ordem, quando a função é de duas variáveis, tá? A gente quer essas derivadas no ponto 1, então como é o mesmo ponto, né, a gente vai já verificar o que acontece em cada um deles. Bem, a gente vai utilizar a regrinha que a gente viu ainda há pouco, né? A gente vai derivar todos esses pedaços, né, em relação à variável que você quer. Então, derivando essa constante em relação a x é zero. Derivando menos x ao quadrado em relação a x é menos 2x. E derivando menos 2y ao quadrado em relação a x é zero, porque a gente está derivando em relação a x. E y vira constante. Da mesma maneira, a derivada de f em relação a y, derivada de constante é zero, derivada de menos x ao quadrado em relação a y é zero também, e a derivada de menos 2y ao quadrado é menos 4y. Beleza? Então, aqui nós já fizemos as derivadas de primeira ordem, agora a gente vai aplicar no ponto, né? No ponto 1, fazendo a associação x igual a 1, y igual a 1. Então, aqui dá menos 2. E nesse outro caso também fazendo a associação x igual a 1, y igual a 1, a gente ganha a derivada igual a menos 4, beleza? Então, só lembrando, a gente fixa o ponto lá no R2, aqui já é essa função conhecida, né, que é um paraboloide elíptico, né, porque se a gente fizer aqui as curvas de níveis, isso aqui vai gerar elipses, certo? Então, a gente gerou essa superfície aqui, beleza? E aí a gente fixou o ponto lá no plano, o ponto 1, e fez a variação aqui em relação ao eixo do x, por exemplo, né? Em relação ao eixo do x, a gente tem esse plano, que interceptado com a superfície dá essa curva, e aí nós temos a reta tangente, cujo coeficiente angular é menos 2, tá? Aqui nessa figurinha a gente consegue visualizar aí de uma outra maneira a superfície, o plano, a curva, a interseção e aqui o coeficiente angular da reta tangente a essa curva, tá? Da mesma maneira, a mesma superfície, o mesmo ponto fixado lá embaixo. Nesse caso, a gente fixou o y igual a 1 e variou o eixo dos x, né?
aliás, variou o y e deixou fixo o x igual a 1, né, nesse caso aqui. E aí gerou esse outro plano, interceptado com a superfície dessa curva, e temos aqui a reta tangente, cujo coeficiente angular nesse ponto é menos 4, tá? Novamente aqui a superfície interceptada com o plano, aqui numa outra maneira aqui de enxergar, a gente tem essa curva e a reta tangente, cujo coeficiente é menos 4. Beleza? Então essas são as interpretações geométricas das derivadas parciais, tá? Peguei esse outro exemplo aí que envolve função composta, né? F de xy igual a seno de x sobre 1 mais y, só lembrando que esse x sobre 1 mais y é o argumento da função trigonométrica, certo? E a gente quer calcular as derivadas parciais aqui de primeira ordem. Então, a gente vai utilizar a regra da cadeia, só que com uma particularidade, sempre levando em consideração a variável que a gente está querendo saber a taxa de variação, né? No caso aqui, a gente quer saber a taxa de variação da função em relação à variável x. Então, vai ficar derivada da externa, né? No caso, derivada do seno é cosseno, repete o que está dentro, vezes a derivada da interna em relação à variável que você está fixando aqui, que é o x. Aliás, que você está variando, que é o x. Então, derrou x da função interna aqui que você quer derivar, tá? Aqui essa função só se repete. E em relação a x, 1 sobre 1 mais y vira constante, então sai. E a derivada de x em relação a x é 1, certo? Então ficou isso daqui, lembrando que a gente não pode multiplicar. Isso daqui é argumento, isso aqui é um número, beleza? A mesma coisa, derivada de f em relação a y, vai ficar a mesma regra da cadeia, derivada da externa vezes a derivada da interna, só que aqui com uma adaptação, derivada da interna em relação a y, beleza? Então aqui a derivada do seno continua sendo cosseno, repete o que está dentro. E aqui nesse caso o x sai, porque a gente está derivando em relação a y, e a derivada de 1 mais y elevado a menos 1, né, que seria essa funçãozinha aqui, seria menos 1 mais y elevado a menos 2, certo? Vezes 1, que seria a derivada da interna aqui. E aí ficou menos x sobre 1 mais y ao quadrado, vezes o cosseno de x sobre 1 mais y. Beleza? Então, a gente está só fazendo adaptações daquilo que vocês já viram em cálculo 1 para cálculo 2. Derivação implícita também ocorre da mesma maneira, a gente vai utilizar a regra da cadeia. Se você quiser, para ficar mais simples aqui, né, lembrando que quando tem uma equação envolvendo uma função e as suas relativas variáveis, né, e a gente não consegue isolar a função aqui, que se eu tivesse colocado o z em evidência, ainda iria aparecer o z ao quadrado dentro do parêntese, então não tenho como isolar, então nesse fato aqui a gente chama de função implícita, né, dada por essa equação. E aí você pode tentar reescrever essa função aqui z, que a gente já sabe que é f de xy, ou z de xy também, se quiser colocar, para lembrar que aqui você vai ter uma regra da cadeia, tá? Então, olha só, se a gente quiser fazer a derivada se a gente quiser saber quem é a derivada de z em relação a x, né, a derivada de primeira ordem, a gente vai sair derivando essa equação em relação à variável x. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo em relação a x é 0, não aparece. Derivada de z ao cubo, então perceba que aqui é a função. Então vai ser derivada da externa, que é 3z ao quadrado, vezes a derivada da interna, que é dz dx, porque a gente está derivando tudo em relação a x, tá? A mesma coisa aqui, pessoal, olha, a gente está derivando em relação a x, então o 6 é constante e o y também é constante. E vai ficar esse produto aqui de x por z, então vai valer a regra do produto. Derivada da primeira, que é 1, repete a segunda, que está aqui, mais a primeira se repete, vezes a derivada da segunda em relação a x, que é dz dx, tá? Aqui só fez a distributiva, né? Esse 6y já tinha saído antes, e aí ficou essa multiplicaçãozinha aqui.
igual a derivada de 1, que é 0. E aí a gente pega os termos que estão aqui com a derivada de z em relação a x em evidência e isola a derivada de z em relação a x, que era o que você queria achar desde o início, tá? Nesse caso aqui a gente simplificou todo mundo por 3 e deu esse resultadozinho aqui que vocês estão vendo. Da mesma maneira, a gente vai fazer a derivada de z em relação a y, tá? E só um detalhe aqui, pessoal, você pode chamar tanto a função pela relação, que seria f, ou pelo próprio nome que a gente já deu para ela, que é z igual a f de xy. Então tem que ter esse cuidado na hora de nomear aqui a função e denotar a mesma coisa, tá? E aí vamos para as derivadas de ordem superior. Que a gente viu a derivada de primeira ordem, teria de segunda ordem, tá? Só frisando aqui, ó, se a gente tem uma função de duas variáveis, tá? Quando a gente deriva faz as derivadas de primeira ordem, essas funções novas aqui, elas também continuam dependendo das mesmas variáveis da função, tá? E como são novamente duas funções que dependem de duas variáveis, então a gente vai ter duas possibilidades para cada uma delas. Então, a derivada de fx em relação a x ou a derivada de fx em relação a y. A mesma coisa para o fy, derivando fy em relação a x e derivando fy em relação a y. Portanto, eu teria aí 4 derivadas de segunda ordem, tá? E aqui só frisando que a gente tem várias notações também para esse tipo de derivada, tá? As mais comuns é fx em relação a x, a gente coloca a variável que a gente está variando aqui fora, ou dρ x de dρf dρx, né? A gente está derivando novamente a derivada parcial de f em relação a x em relação a x. E aqui nas derivadas mistas, né? Ou seja, utilizando as variáveis diferentes aqui, x e y, a gente vai trocar aqui nessa notação de Leibniz, ó, que a gente está derivando a fx em relação a y, então é dρ y de dρf dρx, tá? Tem que ter só esse cuidado, porque muda essa notação aqui para a notação de Leibniz, tá? Então a gente tem aqui as derivadas mistas e as derivadas de segunda ordem em relação às variáveis x e y, tá? Exemplo. Novamente vai pegar aquela mesma funçãozinha que a gente já fez anteriormente, né? X ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Faz as derivadas de primeira ordem, que a gente já entendeu, né? Derivando em relação a x, o y vira constante, dá esse resultado. Derivando em relação a y, o x vira constante, dá esse outro resultado. Ou seja, funções diferentes aqui, tá? Como a gente vai fazer as derivadas de segunda ordem, a gente vai derivar essa função aqui em relação a x, em relação a y, tá? Aliás, a gente vai ler assim, tá? Fx em relação a x, fx em relação a y, tá? E depois a gente vai fazer a mesma coisa com a fy. Vai pegar a fy e derivar em relação a x e pegar a fy e derivar em relação a y, tá? E percebo que nessa construção aqui, a gente percebe que as derivadas mistas são iguais, tá? Isso acontece quando a função ela é contínua e diferenciável em todo o intervalo do plano, né? Então isso aqui acontece, isso aqui é chamado de teorema de Leibniz, que as derivadas mistas aqui elas coincidem quando a função ela é diferenciável, né? E contínua em todo o intervalo do plano, tá ok? E aí, para a última coisa que a gente vai ver aí, são as equações diferenciais parciais, que seriam as aplicações das derivadas parciais em equações que modelam algum problema, no caso aí relacionado à física, né? A gente tem aqui a equação de Laplace, que é envolvendo as derivadas de segunda ordem, associando as mesmas variáveis aqui, né? A gente faz as derivadas e soma, que a gente chama de Laplaciano, e o Laplaciano dá igual a zero. Então, funções que satisfazem essa equação são chamadas funções harmônicas, né? E essa equação foi bastante estudada por Pierre Laplace
e utilizada aí nas equações de condução de calor, escoamento de fluidos e potencial elétrico, no caso relacionados à física. Então, aqui nosso exemplo é mostrar que essa função u de xy igual a exponencial de x seno de y é uma função harmônica, né? Para isso a gente vai precisar das derivadas de primeira ordem, né? U em relação a x, U em relação a y. Ó, lembrando, U em relação a x, o y, seno de y sai, derivada exponencial é ela mesma. Aqui, derivando em relação agora a y, o e elevado a x sai e a derivada do seno é cosseno de y. E a gente vai fazer isso mais duas vezes, né? A gente não vai precisar das derivadas mistas aqui, só o xx e o yy. Derivando novamente a ux em relação a x, seno de y sai, derivada exponencial é ela mesma. Derivando a uy em relação a y, o e elevado a x sai, derivada do cosseno é menos seno. Quando a gente soma essas derivadas aqui, né, a gente tem o zero, indicando então que essa função é uma função harmônica mesmo. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essencialmente estou pegando aí exemplos do livro de cálculo volume 2 do Stuart e alguns outros teoremas. A gente está aí pegando um curso de cálculo volume 2 do Guidorizi. Mas qualquer outra referência bibliográfica relativa a cálculo 2 vocês podem também estar utilizando e espero que vocês tenham aproveitado a aula.